Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Bom, essa aqui é a 13ª rodada então do Tata Steel Masters 2019, a última rodada, e aqui a gente poderá ter a definição do campeão do Tata Steel Masters 2019. Vamos dar uma olhada nessa partida. O Anish Giri tá de brancas, o Magnus Carlsen é o líder do torneio aqui, tá jogando de negras, e o Giri abre aqui com E4, temos C5 pelo Magnus Carlsen, a siciliana aqui do Magnus Carlsen, cavalo em F3, cavalo C6, D4, C toma D4, cavalo toma D4, e aqui vários lances são possíveis. O mais jogado é o cavalo em F6, atacando aqui em E4, cavalo C3, e aqui mais uma posição onde dá para se jogar E6, dá para se jogar com A6, e o Magnus Carlsen vai para essa linha com E5. O cavalo está atacado, cavalo de D em B5, esse cavalo em algumas linhas gosta de vir aqui para D6, então D6 evitando, bispo G5, e esse lance é bastante importante, colocando pressão nesse cavalo aqui para enfraquecer a casa de D5, tá bom? Um tema bastante comum nessa variante da defesa siciliana. E depois de A6, o cavalo está atacado, cavalo A3, B5, ameaçando aqui um garfo. Você não pode permitir isso. Cavalo D5, então aproveitando aqui o tema da cravada. Bispo em E7, tirando então o cavalo da cravada. Bispo também F6, e aqui as brancas abdicam no par de bispos para ter controle da casa D5. É um tema bastante comum nessa variante, tudo teórico até aqui. Bispo toma em F6. E aqui C3, dando a casa C2 para o cavalo. Esse cavalo poderá vir para E3 também. Bispo G5 foi jogado. E aqui a partida continuou com cavalo C2. Torre aqui em B8. Bispo em E2 para poder dar roque, roque, roque. E aqui o Magnus Carlsen vai para essa linha aqui com o rei em H8, tá bom? Então, já preparando aqui provavelmente uma subida desse peão. Tirando aqui a possibilidade de cheques também desse cavalo ao rei em algumas outras linhas. Rei H8, um lance profilático aí, com ideias de expansão mais para frente. Bispo G4 foi jogado, oferecendo a troca. Bispo B7, o Magnus Carlsen prefere manter o bispo no tabuleiro, coloca o bispo numa excelente diagonal. Cavalo aqui de C em B4, cavalo toma B4, C toma B4, e aqui G6. Uma das ideias do Magnus Carlsen era rei H8 para poder jogar então com G6 e quem sabe F5 mais para frente, né? A4 foi jogado, B toma em A4, torre toma em A4, e aqui primeiro o Magnus Carlsen vai com essa ideia de bispo C6, interessante, né? As brancas não podem capturar aqui o peão de A6, senão o bispo B5 vai atacar aqui as duas torres e vai ficar numa posição interessante, né? Claro que bispo E2 poderia ser utilizado, bispo toma em A6 e bispo toma em A6, poderia inclusive ser jogado numa posição como essa, mas dificilmente as brancas teriam alguma ambição de vencer numa linha como essa, talvez no máximo brigar por um empate, né? O empate para o Magnus Carlsen aqui já seria suficiente para ele se tornar campeão. Então a gente tem aqui, depois de bispo C6, uma linha não muito diferente, com o bispo em E2 imediatamente, e agora a torre de A4 está caindo. Bispo toma em A4, dama toma em A4, F5 então pelo Magnus Carlsen, E toma em F5, torre toma em F5, bispo D3 atacando a torre, torre volta para F8 em segurança, e aqui dama toma em A6. O Giri trocou ali, sacrificou um pouco de material, sacrificou a troca, né, com a torre lá pelo bispo, mas ele tem um cavalo numa excelente casa aqui em D5, o bispo aqui é de casas escuras, né, então esse cavalo não vai ser expulso tão facilmente daqui, e o Giri ainda tem um peão passado aqui na coluna B, na verdade dois peões, está com bastante atividade, né, o bispo está bem colocado, o rei está de certa forma exposto, talvez seja compensação suficiente aí para o Giri, vamos ver. Bispo D2 foi jogado pelo Magnus Carlsen, atacando o peão de B4, dama C4 defendendo, dama C8 oferecendo a troca, dama em E4, continua defendendo aqui em B4 e evitando a troca. Bispo toma B4, aqui o Magnus Carlsen vai para essa linha bastante interessante, ele captura, né, de qualquer jeito, apesar das brancas terem duas defesas, ele captura, mas porque ele tem um tema bastante bacana, depois de cavalo B4, o lance torre F4, atacando a dama e fazendo um raio-x aqui no cavalo. Bacana, né? O Magnus Carlsen não perde uma, realmente tá impecável nesse torneio. Dama C6 aí oferecendo a troca, a torre toma em B4, torre de F toma em B4, torre toma D6, e agora o peão aqui de E5 também está atacado. Dama em F8, jogado pelo Magnus Carlsen, propondo aí a troca de damas, e depois de dama toma em E5, ambos os jogadores concordaram no empate, e com isso Magnus Carlsen se torna o campeão do Tata Steel Masters
2019, pela 7ª vez, incrível feito aqui pelo Magnus Carlsen. Por que eles concordaram no empate? Bom, primeiro porque todo mundo já está muito cansado aqui, né? Mas tirando isso, a dama G7 poderia ser jogada aqui pelo Magnus Carlsen tranquilamente. E aí se trocar as damas, provavelmente vai para um final empatado, né? Ou talvez um pouco superior aqui para as pretas. O peão de B2 está caindo, né? Não tem como defender. São 2 ataques, né, sobre esse peão. Então, se ainda quisesse manter a dama aqui, ó, dama E6, torre toma B2, dificilmente as brancas teriam um plano vencedor aqui nessa posição, né? Então, por conta disso, o melhor que poderia acontecer aqui seria o Magnus Carlsen vencer. Mas para o empate, para o Magnus Carlsen já tá bom, já é o suficiente para ele ser campeão. Ele preferiu aí se poupar, né, não correr riscos desnecessários e empataram. E o Magnus Carlsen, então, é o campeão Tata Steel Masters 2019. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse torneio. Semana que vem a gente continua, então. A gente está tendo o Floripa Open, que é um torneio fortíssimo lá em Florianópolis, vale a pena cobrir as partidas. E a gente vai ter a final do Brasileiro Absoluto, o grande mestre Evandro Barbosa, meu treinador, vai estar lá, né? Então a gente vai poder torcer aí para o torneio ter excelentes partidas. E é isso. E fora isso, vamos ver se a gente consegue ainda também dar sequência à nossa playlist da saga dos campeões mundiais, de La Bourdonnais a Magnus Carlsen. Magnus Carlsen voltou, né, gente? A gente gosta de ver o Magnus Carlsen jogando assim. Na verdade, assim, se vocês querem saber a minha opinião, eu não acho que ele, contra o Caruana, ele foi muito criticado, né? Aqueles empates todos e tudo mais. Vale dizer que o Caruana tem um preparo absurdo. O Caruana não deu uma chance do Magnus Carlsen vir com alguma ideia tática ou vir com alguma ideia surpreendente. O Caruana jogou de forma extremamente precisa. Na minha leitura, o Magnus Carlsen realmente não conseguiu quebrar ali as posições do Caruana, a solidez ali do Caruana, e levando nas rápidas, claro que teve vantagem, ele tem uma superioridade indiscutível nas partidas mais rápidas, né? Mas na minha opinião não é que o Magnus Carlsen voltou, ele não estava jogando tudo aquilo e tal, aqueles empates todos que deixaram a gente meio desanimados, né, de ver tanto empate e tudo mais. Mas na minha opinião é que o Caruana realmente foi muito forte ali realmente contra o campeão mundial, o Magnus Carlsen. Mas essa é só a minha opinião, se você quiser deixa a sua aí também nos comentários. Beleza, gente? Muito obrigado aí mais uma vez pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!